Começando mais um Bloco Cripto, seu informativo sobre Bitcoin e criptoativos aqui na Infomoney TV. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo João Paulo Oliveira. Como é que vai, João? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Safiri, um prazer estar de novo aqui no Bloco Cripto e ainda mais nesse momento de alta, né? Quando eu estive aqui no começo do ano, o cenário estava um pouco mais difícil e agora a gente está surfando as altas do mercado. Direto e reto, João. Estamos de novo no bull market? Sim, eu estou bastante convicto disso, ou melhor, não precisa nem estar convicto, os dados já mostram isso, né? O Bitcoin subiu quase 200% esse ano, isso é um indicativo muito claro. E a gente está começando a ver investidores, pequenos investidores, o público do varejo, índices de busca por Bitcoin começando a aumentar. Eu particularmente estou confiante na manutenção dessa alta, mas é extremamente importante, nunca é demais lembrar que Bitcoin é um ativo volátil. Então, é totalmente possível que o Bitcoin caia 30%, 40%, 50% num espaço curto de tempo e ainda assim não descaracterize esse bull run que a gente está sofrendo. Né? Hoje você pilota uma das principais mesas de operação do mercado nacional. Queria entender contigo como é que está sendo a reação dos clientes que têm procurado por você, né? Se tem mudado um pouco o perfil, enfim, como que tem sido o dia a dia da operação da Nox? Sim, definitivamente. A Nox Bitcoin é uma operação nova no Brasil, ela começou em setembro do ano passado. A gente começou fazendo venda de bitcoins em grandes volumes, visto a carência que o mercado brasileiro tinha e ainda tem de liquidez. Então a gente começou ocupando esse nicho e a gente começou a acompanhar essas mudanças no perfil do investidor e começamos a oferecer operações um pouco mais sofisticadas. Então hoje, parte significativa da receita nossa vem do que a gente chama de operações estruturadas, operações com opções onde a gente faz montagens específicas onde é possível diminuir o risco do cliente numa determinada operação. Inclusive, por exemplo, a gente consegue montar operações de capital 100% garantido, né? Onde o investidor consegue entrar com uma pequena parte, entrar com capital em reais e a gente consegue proteger ele totalmente de qualquer queda do preço do Bitcoin e aí em troca ele está exposto a uma pequena parte da alta do Bitcoin. Então, utilizando derivativos e algumas opções, a gente consegue montar qualquer tipo de proteção para o investidor se proteger de risco nesse cenário de volatilidade. Vocês têm recebido demandas de institucionais? A gente tem notícias de que fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, a demanda não para de crescer, né? Se a gente olhar para os índices, o volume dos futuros em Chicago não para de crescer. Sim. A Grayscale, que é um dos principais fundos regulados também, estourando recordes de captação mês após mês. E a expectativa, né, da entrada em funcionamento da Beckett no mês que vem. Sim. Como é que tem sido essa realidade aqui no Brasil? Não, e só complementando, hoje saiu uma notícia também que a LedgerX, que é uma corretora regulada, ela conseguiu autorização para lançar um futuro de bitcoins, onde a liquidação é feita em bitcoin. Como a Beckett, né? Como a Beckett vai ser. Acredito que a LedgerX vai conseguir lançar antes. Isso pode ser sim um grande diferencial para o mercado. Mas respondendo a pergunta, a gente sente esse interesse. Agora, o volume ainda está vindo de forma tímida, tá? Claramente, o investidor de varejo, o pequeno investidor, ele está olhando para Bitcoin novamente como um ativo importante na alocação do portfólio dele, como um ativo que possa dar altas taxas de retorno, e isso está acontecendo cada vez mais. Muitas vezes o pai de família, alguém que está cuidando do seu patrimônio, está saindo cada vez mais daquele jovem millennial digital, que foi um dos pilares aqui de público do Bitcoin. Cada vez mais o dinheiro, não diria institucional ainda, mas o dinheiro do investidor mais qualificado, mais sério, que sabe por que está comprando Bitcoin, com qual propósito. Isso é cada vez mais comum, que eu fico muito feliz de ver. E são investidores que geralmente já têm um portfólio bem diversificado, né? Na sua conversa com esses investidores, aonde que eles encaixam o Bitcoin dentro do portfólio, né? Compete com que outra alocação? A competição principal é com o mercado de ação, tá? O que eu percebo é que o investidor não vai tirar a alocação dele em renda fixa para Bitcoin, muitas vezes uma pequena parte ali, mas não o investidor que entra com um ticket maior. Hoje, ainda mais com essa alta, a gente está vendo com muita frequência investidores entrando com um ticket de 300, 500, até R$1 milhão, o que é um ticket extremamente alto para o mercado de criptomoedas. Só para a gente ter como referência, numa corretora de varejo, o ticket médio ali fica abaixo dos R$1.000.
porque os investidores colocam uma pequena parte do capital deles em criptomoedas, que é a recomendação correta, diga-se de passagem. E aí, claramente, esse ano a gente começou a ver na Nox investidores extremamente preparados, que sabiam o que estavam fazendo, por que eles estavam alocando e como eles contextualizavam essa alocação em Bitcoin com o resto do portfólio deles. Interessante. Uma característica que distingue esse ciclo que a gente começou a viver agora de outros ciclos anteriores é que anteriormente no Brasil, qualquer movimento mais brusco de preço, o spread ia para a lua e aí o mercado ficava disfuncional, né? Pelo menos nessas últimas 2 semanas a gente não tem observado isso. O que se deve essa adaptação do mercado a esse novo contexto, na sua opinião? O relacionamento bancário, tá? Os bancos hoje, eles têm alguma tolerância a criptomoedas e a Bitcoin. E isso tende a aumentar, ainda mais agora que a Receita publicou aquela IN 188, que ela cria as primeiras regras para informe de operação de criptomoeda. E, embora haja muito questionamento na comunidade de criptomoedas se essa instrução normativa é boa ou ruim, o fato é um só: ela diminui risco para quem opera no mercado, inclusive bancos que eventualmente podem ser corresponsáveis por alguma eventual prática ilícita ocorrendo com criptomoedas. Então essa IN 188 e o próprio entendimento dos bancos de como controla, de que Bitcoin não é exatamente aquela moeda do mal, que ela tem um monte de aplicações importantes no dia a dia do cidadão. A facilitação de enviar câmbio para fora permitiu com que o mercado de Bitcoin local e o mercado internacional ficassem conectados. Há 2 anos atrás, lá em 2017, no bull run anterior, era muito difícil você conseguir fechar um câmbio para comprar Bitcoin. E logo o Brasil ficava com um ágio muito grande em relação ao exterior. Esse ágio, ele praticamente não existe mais. E quando ele descola ali, eventualmente, sempre fica ali 1,5%, 2%, não mais que isso. Mas enfim, a minha opinião é que isso se deve à entrada de bancos facilitando o câmbio com criptomoedas. Você falou aí na via da facilitação, né? Vamos comentar um pouquinho uma notícia que é da semana passada, mas que deu uma boa chacoalhada no mercado, que foi o anúncio do Libra, né? O projeto de criptomoeda do Facebook. Tenho acompanhado as suas opiniões nos grupos, eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência, um pouco da visão que você tem em relação a isso. Sensacional essa notícia, acho que é uma das melhores notícias que eu presencio na minha história aí de alguns anos acompanhando Bitcoin e criptomoedas. Basicamente o Facebook anunciou ao mundo o projeto da criptomoeda dela, chamada Libra. A gente não sabe exatamente ainda todos os detalhes, mas o que indica vai ser uma criptomoeda estável, né, uma stablecoin no jargão, que ela vai permitir que pessoas enviem dinheiro para qualquer lugar, sem um intermediário central. Ela não é totalmente centralizada como o Bitcoin, mas tem algum grau de descentralização. E eu acredito que isso pode ser uma infraestrutura financeira nova, revolucionária, e que ela vai injetar ainda mais dinheiro na economia, permitindo sim mais altas do Bitcoin, né? Quando eu falo o termo criptoeconomia, eu estou me referindo toda a economia derivada ou relacionada com ativos digitais e criptomoedas. Tudo que está em volta desse universo, inevitavelmente vai fazer com que o preço do Bitcoin suba. E embora o Libra ele não seja um concorrente do Bitcoin, isso tem que ficar muito claro, não é uma ameaça para o Bitcoin nem nada do gênero. Ao contrário, ele pode sim ser um grande reforço, fazendo com que seja mais fácil entrar dinheiro na criptoeconomia. A gente já começa a receber agora um pouco das visões dos reguladores e dos banqueiros centrais ao redor do mundo em relação ao projeto, né? E quase sempre com um viés bem negativo. De certa forma, reproduz um pouco a pressão que eles têm em relação ao Bitcoin. O que eu notei de diferença é que quando eles se referiam ao Bitcoin, eles falavam disso com um certo tom de desdém, de descrédito. E agora, no caso do Libra, acho que de fato apertou ali algum ponto deles que de fato eles conseguem vislumbrar algum tipo de ameaça concreta ao modelo deles, né? Perfeita colocação, Safiri. Bitcoin era sempre anunciado ao mundo como o ativo sem lastro, né? E a gente sabe lá o que é que tem lastro hoje no mundo. Mas Bitcoin era sempre vendido isso como ativo sem lastro. Hoje as críticas à Libra são um pouco mais... ao Facebook do que a Libra em si. Não, ao Facebook pela iniciativa, né? Mas me lembram muito aquelas críticas que o antigo CEO da Microsoft, Steve Ballmer, fazia para o iPhone. Quando ele viu aquele device
maravilhoso sendo lançado, virava a tela, totalmente touch e tal Não e tem tal. teclado. Não tem teclado. Porque aí ele falava, quem vai ser o idiota que vai pagar acho que 600, 800 dólares num telefone que não tem nem teclado, entendeu? Então, parte dessas críticas ao Facebook me lembram um pouco da crítica de Steve Ballmer à Apple. São críticas assim vazias, sem fundamento, um tanto de despeito e uma grande falta de capacidade de inovar e agregar valor nesse universo de blockchain e criptomoedas. Apesar disso, eu, por outro lado, entendo outro lado, o Facebook está tendo muita coragem, tomando até um grau de risco, dando a cara a tapa, tendo um anúncio tão grandioso, né? Mas você não acha que isso pode ser um pouco da resposta da crise de imagem que eles vêm passando aí, desde principalmente do Cambridge Analytica? Eu preciso responder para os meus acionistas com algum tipo de movimento mais drástico? Talvez para os acionistas, certamente com esse projeto, o Facebook ele se coloca com outra matriz de geração de receita, de fluxo de caixa, que não é nenhuma novidade. Quem acompanha o mercado de inovação financeira sabe-se que há muito tempo se fala que as big techs, né, as grandes empresas de tecnologia, vão ser ou podem destruir ou vão ser os bancos do futuro, dado a vantagem competitiva que eles têm de conhecer o usuário, de conseguir distribuir produto e etc. Então, assim, há muito já se fala nisso, mas eu confesso que eu fiquei surpreso com o Facebook se posicionando dessa forma. Uma forma totalmente digital, totalmente global, com menos amarras regulatórias que outras abordagens como a Apple Pay tem, uma abordagem muito mais ligada à infraestrutura do que à aplicação em si, como Google e Apple fizeram até então. É difícil a gente entender e estimar os impactos que Libra pode ter. Agora sim, o que eu posso ter certeza é que se esse projeto for lançado, se ele tiver algum grau de sucesso, ele vai mexer muito mais na infraestrutura do que na superfície do sistema financeiro. Uhum. E isso por si só é o que a gente tem que olhar com muita atenção. Uhum. Voltando um pouco ao tema dos bancos centrais, né? Nas últimas semanas aí a gente começou a receber de novo várias sinalizações de afrouxamento monetário, né? O Banco Central Europeu já se posicionou nesse sentido, o Fed também na última quarta-feira também já manifestou que provavelmente a gente tem aí alguns cortes de juros ainda esse ano. Então, na minha opinião, os principais fatores de risco para frear essa alta dos ativos de risco, de certa forma, ficam de escanteio. Como é que você entende esse contexto e como que o Bitcoin vai se inserir dentro desse contexto de liquidez abundante, enfim, excesso de endividamento e apreciamento muito alto dos principais ativos financeiros? O mercado, de certa forma, já está respondendo a isso, né, com a alta do ouro. A alta do ouro é o principal instrumento de proteção no mercado tradicional, no mercado clássico, no mercado mais conservador. Isso também, de certa forma, começa a ser refletido, ou espera-se que comece a ser refletido, no mercado mais disruptivo, no mercado mais moderno, que é o Bitcoin, sendo esse novo ativo de proteção em substituição ao ouro. Talvez, inclusive, isso esteja até ligado com essa recente alta que o Bitcoin teve. Para o investidor, para o pequeno investidor de varejo, que muitas vezes que ele não consegue acompanhar no detalhe, ele não tem acesso às insiders, ele não tem acesso à informação de primeira mão, para ele é sempre importante ter alguma alocação em ativos alternativos para estar protegido contra essas variações bruscas de cenário. E ativos alternativos, apesar de Bitcoin ser a nossa especialidade, é o ativo que a gente mais gosta, pode eventualmente ser outro tipo de coisa que não se enquadre na economia tradicional, que ela é extremamente correlacionada, né? Sair de moeda, sair de ação, sair dos instrumentos tradicionais do mercado financeiro. E lembrando que assim, a gente não precisa de uma migração massiva de capital para fazer o preço do Bitcoin subir muito, né? Um pequeno movimento marginal já tem um impacto muito grande nos preços. O valor de mercado, né, o total de Bitcoins em circulação multiplicado pelo preço unitário do Bitcoin está na faixa de 200 bilhões de dólares. Isso é 5%, 8% talvez da capitalização total de ouro. É minúsculo perto de outros ativos. A Apple, a Microsoft e a Amazon estavam em capitalização próximas ali a 1 trilhão de dólares.
Então, você pensar que um ativo que tem o papel de reserva de valor, tá? Ele vale o quinto do que uma Microsoft vale, ou seja, uma Microsoft ela vale pela quantidade de caixa que ele pode gerar. Então, a quantidade de caixa que a Microsoft pode gerar vale 5 vezes mais do que um ativo que tem papel de reserva de valor. Não sei, esse tipo de analogia me faz ficar ainda mais bullish com Bitcoin. Alguma coisa está fora do preço, talvez as duas, né? Talvez uma as duas. inflada demais e a outra depreciada mais do que deveria, né? E assim, quando eu cito a Microsoft, é uma empresa maravilhosa, inclusive tem uma pequena parte ali de ação, é só um exemplo específico, tá? Uhum. Vamos lá, João, o que você imagina aí de cenário para as próximas semanas, né? A gente tem aí algumas notícias positivas, mais precisamente agendada para meados de julho, né? Que é a entrada de funcionamento da Beckett, mas a gente tem uma série de outros eventos, alguns mapeados e outros não. O que você tem aí de perspectiva para as próximas semanas? Volatilidade, Safiri, é a resposta fácil, né? Acho que a única certeza que a gente tem nesse mercado de criptomoedas é volatilidade. Sou defensor, acredito no viés de alta. Semana passada o Fausto Botelho estava aqui defendendo os 330 mil dólares, 300 mil dólares do Bitcoin. Eu não vou ser tão incisivo quanto o Fausto, apesar de eu achar possível também. Estou totalmente bullish. Bitcoin, acredito eu que ele vai terminar o ano acima da faixa de preço atual, acima dos 12 mil dólares. Mas até lá a gente vai ter muitas altas e baixas, então é extremamente importante para quem está investindo ter cautela, não alocar tudo de uma vez e fazendo alocações parciais para se proteger. Escolher uma corretora confiável, né, num mercado não regulado como é de criptomoedas. Muitas vezes a gente vê trabalhando no mercado players que não são tão sérios. O meu sentimento continua sendo de alta e eu acho que quem tiver apetite, quem tiver perfil para Bitcoin, não pode demorar demais para entrar e começar a se expor no mercado. Tem uma exposição, né? Tem aquele conceito dos 20 dias de ouro, né? Que mais da metade de todo o resultado do Bitcoin se concentra em 20 dias do ano ali, onde ele tem as variações mais substanciais, né? Por isso que você paga um preço muito caro quando você não tem uma exposição mesmo que pequena, né? Você acaba não surfando é uma forma de proteção, né? A gente viu isso em dezembro de 2017, a gente está vendo isso, a gente está presenciando agora, entendeu? Então o Bitcoin saiu para 8 mil dólares, 9 mil dólares, 10 mil, 11 mil, 12 mil. Já estava 12. E agora, entendeu? Vamos esperar chegar a 15, entendeu? Então assim, o 15 é bem provável que aconteça, os 14, os 13, mas também existe uma chance significativa de retração. Reduzir, né? Entendeu? Principalmente se perder a barreira psicológica dos 10 mil dólares, né? Pois é, uma barreira importante. Pode engatilhar ali uma série de ordens de venda que a gente não sabe se a gente vai ter uma ponta do outro lado para absorver isso. O que você está imaginando, João, considerando aí já em maio do ano que vem o halving, né? Quando a gente vai ter um choque de 50% da oferta de novos bitcoins. Como que você está imaginando que o ecossistema como um todo vai se adaptar a isso? Tanto do ponto de vista da estrutura das plataformas de negociação, mas principalmente, né, a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, que você começou agora a ter alguma exposição em mineração, né? Como que você acha que esse arranjo fino, né, entre os produtores e os especuladores e consumidores da commodity vai se acertar? É curioso isso, assim, eu trabalho com Bitcoin há mais de 5 anos. Eu nunca tinha investido em mineração, resolvi investir agora. Obviamente não é o melhor momento para investir em mineração, porque a gente vai ter o halving, onde os bitcoins vão ficar ainda mais escassos, né? Hoje a gente tem uma emissão de 12,5 bitcoins por bloco, né? A cada 10 minutos, isso vai cair para 6,75, vai cair pela metade. Então, ou seja, minerar vai ficar ainda mais caro. O meu receio principal quanto a isso, assim, obviamente, do ponto de vista de preço, é só expectativa de alta, aquela alta infinita que a gente brinca nos vídeos, alta infinita. Então essa expectativa de alta se mantém. Ao mesmo tempo, talvez ela venha acompanhada de um aumento nas FIIs. A gente está vivendo um momento hoje onde as taxas de transação na rede estão extremamente caras, com frequência eu estou pagando 5, 10, 20 dólares por uma única transação de criptomoeda, o que é um preço bem caro, bem abusivo, e acontecendo o halving, existe uma possibilidade que esse preço ainda aumente. Claro que a gente tem tecnologias alternativas, soluções second layer e uma série de alternativas,
mas eu tenho alguma dúvida se isso vai estar em full operação até esse halving acontecer. Não, eu concordo contigo. Eu acho que aí, retomando, né, o tema que a gente discutiu no início do programa, o Libra é uma peça que encaixa perfeitamente dentro desse contexto, né? Você vai ter um instrumento perfeito para transacionar e um outro perfeito para ser reserva de valor, né? Acho que à medida que o tempo for passando, a perspectiva é de que isso e também nada impede, né, como a proposta do Libra é ser uma cesta de moedas, né, ser um token digital, ser um ativo circulando no blockchain, mas que ele está lastreado em uma cesta de um portfólio ali de moedas, que pode ser dólar, euro, eventualmente até Bitcoin ali numa pequena fração para ajudar a dar uma estabilidade no ativo. E talvez a gente tenha cada vez mais esse posicionamento de um ativo servindo como uma reserva de valor, um ativo financeiro não correlacionado com a economia tradicional, que é o Bitcoin, e ninguém vai conseguir tirar esse papel dele. Ninguém é força de expressão, mas definitivamente a Libra não vai conseguir tirar esse papel dele. E um ativo mais adequado para servir como meio de pagamento. E com novas plataformas surgindo, onde cada vez fica mais fácil você trocar, intercambiar Libra por Bitcoin, por stablecoins, tudo dentro daquela mesma carteira, isso fica sendo... esse mundo, essa infraestrutura ela já está construída, né? Além de Bitcoin e Libra, o que mais você andou olhando aí nas últimas semanas que você acha que vale a pena mencionar? Eu não tenho nenhuma grande novidade, são todos projetos que eu já falei aqui na última vez. Eu gosto muito de um projeto chamado MakerDAO, é uma plataforma centralizada para fazer governança de tokens estáveis. Sou um grande fã de Ethereum, a plataforma como Ether, como o principal, a plataforma, o principal arcabouço para o desenvolvimento de aplicações centralizadas, servindo como infraestrutura para a nova geração. Não quer dizer que Ether seja a melhor criptomoeda, e ela não é, mas a plataforma do Ethereum eu vejo muito valor nela, e isso está correlacionado com o preço do Ether também. Tenho olhado muito também de uns tempos para cá para EOS, Stellar, aumentei minha posição do Stellar recentemente. Esses são os projetos principais que eu tô acompanhando bem de perto e que eu mantenho assim no meu portfólio pessoal. Agora eu vou ter que te colocar na fogueira, João. Qual que é a expectativa de preço até o final do ano? Pergunta difícil, hein? A gente tá no momento bullish, o momento bullish sempre faz com que a gente jogue o preço para cima, vai. Olha, eu vou falar que se chegar nos $20 mil e parar por lá, eu tô bem satisfeito, não preciso de nada além disso não, tá? Eu abro mão de um pouco de valorização por um pouco mais de estabilidade. Já começar a vender call agora a $20 mil já, Safira. Muito bom. Bom, João, obrigado pela participação, espero que você retorne aqui em breve. Boa sorte lá na Nox. Tá bom, obrigado, agradeço. Sempre um prazer estar aqui, Safira. Pessoal, por hoje é só. A gente retorna na próxima semana com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.